Momento de Fé. A voz que fala ao seu coração. Alô, você, boa tarde, são 12 horas e 17 minutos. É, semana começando e aqui estamos, sou eu, Padre Fábio Eduardo, uma boa tarde para você. Este é o nosso Momento de Fé dessa segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Os dias vão passando e hoje um dia muito especial para todos nós. E o nosso programa Momento de Fé aqui com aquele gosto especial de cantar parabéns, de feliz aniversário, de louvar a Deus, de agradecimento, de gratidão, porque hoje nós completamos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. E isso é uma data extremamente importante na vida da igreja. Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o jejum e mais o evangelho do dia. Para além disso, claro, a sua participação sempre muito bem-vinda aqui em nosso programa. Por isso, uma excelente tarde de segunda-feira para você. Todos juntos, unidos para louvar o Senhor e, claro, para construirmos um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo mais justo. Por isso você vai poder participar, como sempre. Está aqui o nosso WhatsApp liberado para você, 28999053999. Se liga aí, esse é o WhatsApp da Mania. 999053999. Anotou? Então ligue, participe, mande mensagem, melhor dizendo, pelo WhatsApp. Pode mandar aquele áudio também, caso você queira mandar abraço para quem você quiser. Se tem alguém completando mais um aninho de vida, se tem aniversário de casamento, tem aniversário de batizado, é só fazer contato conosco. 3543-1723. Esse é o fone da Mania FM. Liga agora! Liga agora, mande abraço, mande recado para quem você quiser. E ainda nós aqui lembramos para acrescentar que você também pode nos seguir nos nossos canais, nos nossos canais virtuais. Você pode acompanhar a Rádio Mania FM pelo Instagram, vai lá, coloca @ManiaFM, ou ainda também no YouTube. Sabe por quê? Porque além de você acompanhar tudo ao vivo, você pode voltar e ouvir parte da nossa programação, inclusive o nosso Momento de Fé. E se você quiser também manter contato comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, Padre Fábio Eduardo, e vai lá agora no Instagram e também Facebook, @Padre Fábio Eduardo Oficial. Boa tarde. Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração. E ainda acrescento, hoje todas as músicas de nossa programação, lançamento, pensa qual a outra sintonia que você em um programa você tem só músicas novas e músicas católicas. Combinado? Então a gente vai aumentar o volume porque chega a primeira. Essa canção recebi na quinta-feira da semana passada, assim que a compositora, a cantora Aline Brasil tinha acabado de fazer. Padre, olha, música nova, tô mandando para o senhor, dá uma ouvida aí. E depois, na sexta-feira, da sexta para o sábado, foi lançada
lançada oficialmente nas plataformas digitais. Vamos conferir então o primeiro lançamento dessa tarde aqui em nossa programação, música bonita, Aline Brasil, Vaso Quebrado. A cantora inclusive diz que ela se inspira nessa canção a partir daquela cultura, daquela arte oriental, quando um vaso é quebrado, e aí as peças são juntadas, mas não são juntadas com qualquer coisa, são juntadas com partes de ouro. Assim somos nós. Meus cacos estão pelo chão. Mania. Meu ser fragmentado, sozinho e na solidão. O teu olhar me alcança e me aceita como estou. E não me joga fora, você me vê como eu serei. Um vaso novo e curado para a tua glória. Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim. Um vaso novo e curado para a tua glória. Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Sou um vaso quebrado, os meus cacos estão pelo chão. Meu ser fragmentado, sozinho e na solidão. O teu olhar me alcança e me aceita como estou. E não me joga fora, você me vê como eu serei. Um vaso novo e curado para a tua glória. Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim. Um vaso novo e curado para a tua glória. Quando ninguém acreditou, Deus não desistiu de mim. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Música linda, hein? Lançamento aqui em nossa programação, Aline Brasil, Vaso Quebrado. Olha, gente, a canção realmente saiu do forno nesse final de semana aqui em primeira mão. Uma boa tarde pra você. E é verdade, né? A gente vai tomando posse dessa beleza. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. E por mais que você de repente se perceba quebrado, por mais que você se perceba fragilizado, Deus te ama, Deus cuida de ti, enfim. Por isso, não desista nunca, recomece sempre. Você pode ir participando conosco pelo 28999053999, 28999053999. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração. E a gente vai seguindo aqui, olha, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. E você, enquanto isso, vai mandando seu recado como você quiser. Olha, quero fazer aqui só uma observação, né? Devido a um determinado acontecimento nessa manhã, gostaria de deixar claro para todas as pessoas, inclusive aí os setores da prefeitura, não tem nenhuma pessoa autorizada a pedir nada em meu nome, tá certo? Então toda e qualquer solicitação eu faço usando oficialmente a instituição, a paróquia, e se tiver alguma coisa mais específica, eu mesmo direciono o documento ou peço que alguns dos funcionários colaboradores da paróquia o façam por mim. Portanto, só um esclarecimento para todas as pessoas: ninguém está autorizado a pedir nada em nome do Padre Fábio, ok? E
E enquanto você faz contato conosco, quero te fazer uma pergunta. Olha, durante todos esses dias, inclusive a gente tem recebido um retorno muito positivo das pessoas por mensagem de WhatsApp, quando nós nos encontramos em alguns encontros espalhados aqui pela região. Inclusive vou mandar um abraço carinhoso para o pessoal de Conceição do Castelo, pessoal de Irupi, pessoal de Venda Nova, pessoal de Araquém. Encontrei pessoas que ou nos ouvem diretamente, sintonizado lá no rádio, ou nos acompanham pela internet, porque essa é outra possibilidade. E as pessoas falaram: olha, padre, que bom, estamos ouvindo o seu programa. Inclusive algumas pessoas de Venda Nova me encontraram, tivemos um grande encontro sábado a nível aqui dessa região do Caparaó, juntando a cidade de Araquém, de Conceição do Castelo, e ali nós tivemos um grande encontro e várias pessoas vieram depois: padre, que bom, a gente só conhecia a sua voz, hoje a gente te conheceu. E tudo isso graças à Rádio Mania FM. Dito isso, pelo seguinte, porque essas pessoas inclusive têm falado que a reflexão ao longo de 2 semanas que fizemos até agora sobre o jejum tem ajudado muito a ressignificar esse pedido da igreja, essa orientação. Hoje nós entramos numa nova fase sobre essa reflexão do jejum. Por que se abster de carne? Você saberia me dizer? A igreja diz o que a respeito disso? Ela também fala que se é obrigado você a comer determinado alimento em substituição à carne. Pois bem, este é o novo capítulo dessa nossa catequese permanente aqui no nosso Momento de Fé. Então vamos lá, querido ouvinte. Olha, para você não ficar aí tão pouco atrasado, são 12 horas e 29 minutos. Hoje a gente começa dentro dessa reflexão do que, por que devo jejuar? Por que devo jejuar? É a pergunta que tem nos acompanhado e temos aqui nos baseado no pensamento do Monsenhor Giulio Viviani, que é um monsenhor italiano, como já citei aqui várias vezes, da Arquidiocese de Trento, lá na Itália. Então, ele vai nos ajudando nesta caminhada, e cito isso porque é importante. Se nós não somos os autores, sempre devemos citar, né, por uma questão de ética também, quem é que compôs, quem escreveu. E a gente, se concorda, óbvio que a gente divulga. Então vamos lá. O que o bom senhor Júlio nos ajuda a entender, não só a partir do que ele pensa, mas a partir do que a igreja nos ensina? Então vamos lá. O padre Júlio lembra de um episódio muito interessante que ele viveu. Segundo o Monsenhor, determinada vez ele estava em uma viagem de trem, quando uma senhora, vendo o vestido de padre, achou por bem expor toda a filosofia sobre o cristianismo. E o padre Júlio então vai dizer o seguinte, que entre outras coisas, aquela senhora quis fixar-se numa explicação da absoluta irracionalidade do preceito, dizia ela, de comer peixe às sextas-feiras, coisa, dizia sempre ela, de ricos, e isso, completava a senhora, era um dos muitos erros da igreja. Ou seja, o que o padre Júlio, ao trazer essa afirmação? Que essa senhora dizia que um dos erros da igreja é obrigar as pessoas a comerem peixe na sexta-feira. E ainda, segundo essa senhora, além de ser um risco que a igreja corria de fazer tal imposição, que era um erro, mas que isso também era coisa para gente rica e não de gente pobre. E que não se pode permitir comer todas as sextas-feiras suculentas refeições à base de peixe, que está sempre cada vez mais caro no mercado. E aí o padre Júlio relata dizendo que naquele momento ele procurou em vão, inutilmente, explicar àquela senhora o verdadeiro sentido do preceito, da orientação da igreja. E o padre Júlio então diz: ficou-me, porém, a vontade de aprofundar essa temática, que pode partir de um discurso mais amplo sobre os dias e os tempos penitenciais na vida da igreja. E aí o padre Júlio nos ajuda a entender e a esclarecer o equívoco dessa senhora. Primeira coisa, antes de tudo, é preciso esclarecer que o preceito não diz o que se deve comer.
Ou seja, a igreja não diz o que você deve comer na sexta-feira, e tampouco está lá no documento da igreja, em alguma orientação, que a igreja impõe que você coma peixe. Não existe isso. Mas a igreja nos convida a dar o sinal, que é o de não comer carne na sexta-feira santa. Na sexta-feira. Essa é uma grande diferença, querido ouvinte. A igreja não diz e nem determina o que você deve comer, mas orienta aquilo que nós não devemos comer na sexta-feira de maneira particular, na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Esse dia, para nós cristãos, é um dia especial, porque está ligado para sempre à memória e à celebração da morte de Cristo na cruz. O próprio Jesus convidou indiretamente a fazer isso, pedindo aos seus discípulos que fizessem jejum no dia em que o esposo lhe fosse tirado. E sabemos que Jesus falava de si próprio. Por isso, na sexta-feira santa, e também, sendo possível, em todas as outras sextas-feiras, sobretudo no tempo quaresmal, os cristãos fazem memória da morte do Senhor. Isso, a sexta-feira é o dia da memória da morte do Senhor, também como uma prática penitencial. O grande sinal, portanto, é de abster de comer carne, com tudo aquilo que a ideia de carne traz consigo, de todos os pontos de vista. Então aqui está mais um elemento importante, porque a sexta-feira para nós sempre tem um caráter penitencial, porque trazemos a memória da morte do Senhor e a sua carne que foi entregue. E aí a gente entra num aspecto muito importante que talvez muitos de nós não saibamos, ou a gente se esqueceu, ou não compreendeu. Interessante a esse respeito é a análise que faz um teólogo ortodoxo sobre as conotações orais da abstinência da carne. Naquele dia, o Senhor Jesus, na cruz, ofereceu o seu corpo, a sua carne e o seu sangue por nós e pela nossa salvação. Naquele dia, nutrimos-nos somente com a sua carne e evitamos a carne normal como sinal de respeito e de atenção por aquele dom único e irrepetível que a Eucaristia nos repropõe no sinal, no mistério, no sacramento. Olha que coisa bonita! Sabia disso? Pois é, o abster-se da carne é para que a gente, na sexta-feira, de maneira particular, na sexta-feira santa, a gente compreenda que a verdadeira carne oferecida, o verdadeiro sangue oferecido é o de Cristo Jesus. E ao abstermos-nos da carne normal, nós estamos afirmando que o principal alimento, a principal carne que nós recebemos é o corpo e o sangue do Senhor. Por isso nós nos nutrimos diretamente dele. Vai nos dizer então o próprio Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Está lá em João capítulo 6, versículos do 52 ao 57. Palavras claríssimas sobre aquilo que é a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, isto é, o seu verdadeiro corpo e sangue entregue por nós. Aqui está uma primeira parte do significado do abster-se de carnes no dia da sexta-feira, de maneira particular na sexta-feira santa. Gostou? Pois é, porque o Senhor é Ele, a verdadeira carne, o verdadeiro alimento que nos oferece a vida eterna.
E vamos lá, mandando abraço aqui em nossa programação. O pessoal do bairro Boa Esperança, todos sintonizados. Que Deus abençoe o bairro Boa Esperança aqui em Batiba. Que Deus abençoe a todos. E quem manda abraço especial é o Zé Paraná, lá do bairro Boa Esperança em Batiba, acompanhando o Momento de Fé. Ei, Zé, Deus abençoe. Obrigado, hein? Muita saúde, muita paz e muita fé para você e todo o pessoal do bairro Boa Esperança. Muita gente boa ali, hein? E veja só, olha, tem gente sintonizada lá na Bahia. Quando eu digo que a internet nos une, né, na distância, se a sintonia no rádio não chega em todos os lugares, mas o rádio chega sim, por meio da tecnologia. E quem está sintonizada é Ivânia, lá na Bahia. Bom dia, amo o programa Momento de Fé, um abraço para o Padre Fábio e todos os ouvintes, sou da Bahia. Obrigado, Ivânia. Lembrando que Ivânia é minha irmã, gente, está lá sintonizada, que coisa boa, beijo, te amo. E aí você pode fazer com ela de qualquer lugar que você estiver, vai mandando abraço, participando conosco. E enquanto você faz isso, olha, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o pontificado do Papa Francisco. São 10 anos, o que isso representa, quais as expectativas, quais as mudanças, mas antes a gente vai tocar mais um lançamento em nossa programação. A canção foi lançada no último sábado e essa canção ela foi composta já há algum tempo atrás, teve até uma versão estúdio, mas essa nova versão é muito especial. Essa canção, inclusive, a cantora Maiara Marques, que canta essa canção nessa nova versão com Vini Matos, quando ela compôs essa canção, ela estava atravessando um momento muito difícil da sua vida. E a composição, ela terminou quando ela percebeu que estava vencendo a depressão. É bonito perceber isso, né? Que com a ajuda terapêutica, mas com a oração, a direção espiritual e com a ajuda de boas pessoas, aquilo que vem como grande peso na nossa vida pode ser vencido. Então vamos conferir mais um lançamento em nossa programação. Aumenta o volume. Neste momento, 12 horas 42 minutos. Maiara Marques e Vini Matos cantam juntos Hosana. Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolve com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Se ele vem, o noivo vem. Que interpretação, hein? Arranjos vocais perfeitos. Aí, Maiara Marques e Vini Matos cantam juntos, lançamento, mais um aqui em nossa programação, Hosana. Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração.
E vamos lá, olha, 12 horas e 47 minutos. Como eu disse para você, hoje, dia 13 de março, nós completamos 10 anos do pontificado do Papa Francisco. E o que dizer de todo este tempo, desse momento, desses 10 anos? Ora, querido ouvinte, eu quero trazer você neste momento, em qualquer lugar que você estiver aí, né? Você que está almoçando, você que está trabalhando, você que nos oferece aquela carona, convido você a aprofundar aqui um pouquinho na importância deste homem para a vida da igreja. É verdade que nós fomos surpreendidos com a decisão do Bento XVI, do Papa Bento XVI, quando faz a sua renúncia, né? Há séculos, né? Há décadas e tantos anos que a igreja não vivenciava algo daquele tipo. E, num ato de sabedoria, entendendo que a igreja precisava adquirir um novo vigor, Bento XVI toma essa decisão. O curioso é que, se a gente volta 10 anos atrás, o Papa, hoje Papa Francisco, na ocasião o cardeal Jorge Bergoglio, como nós sabemos, natural da Argentina, já era sim um homem benquisto pela igreja do mundo inteiro. Aqui quero lembrar que, inclusive, no ano de 2007, quando aconteceu a conferência latino-americana em Aparecida, o então cardeal Jorge Bergoglio foi um dos grandes responsáveis pela redação daquele documento para a Igreja da América Latina. Porém, no que se dizia pela mídia e até mesmo nos bastidores da igreja, do que chegava para nós, imaginar a nomeação de um Papa latino, sul-americano, era um desejo, mas parecia que era ainda algo distante. E graças a Deus, não temos dúvida que foi pura ação do Espírito Santo. E o Papa Francisco, de imediato, surpreendeu com duas atitudes. Se você volta lá nos vídeos, inclusive, procure aí, hoje vou estar postando também no meu Instagram um vídeo produzido pela Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, muito interessante. Naquele final de tarde, no cair da noite, no Vaticano, em Roma, quando a fumaça branca saiu dizendo que tínhamos um novo Papa, de imediato foi dito que habemos Papa, ou seja, temos um Papa. E a primeira e grande surpresa foi a escolha do nome. Muitas pessoas falavam, né? De repente vai ser Bento XVII, vai ser João Paulo III, vai ser Paulo VII, qualquer coisa desse tipo, dos mais tradicionais, João 24, e por aí ia. Mas aqui foi a primeira e grande surpresa. Jorge Bergoglio, cardeal, nomeado então Papa, escolhe Francisco. De imediato é uma mudança completa de paradigma. Busca no santo de Assis, no homem pobre, no santo pobre da igreja, já ali um grande sinal do que deveria ser a igreja, do que ela deve ser na sua essência. E aí, tanto é que depois ele vai escrever sobre isso, uma igreja pobre para os pobres. Aqui foi o primeiro ato de surpresa. Depois, quando ele se apresenta, Francisco não se apresenta de imediato como o sumo pontífice, mesmo sendo, ele se apresenta como o bispo de Roma. E Padre Fábio, o que isso traz de diferente? Sim, porque, caso você não saiba, querido ouvinte, quando alguém é nomeado para ser bispo da Diocese de Roma, automaticamente ele se torna Papa, o líder maior da igreja, porque ali está a sede. Quando Francisco traz essa reflexão, ele está querendo dizer que ele, mesmo sendo nomeado Papa, ele se torna bispo com os outros bispos, ele se torna um com os outros. Um segundo ato de despojamento e de humildade. E o terceiro, não menos importante e extremamente significativo, é quando o Papa Francisco ele abre mão de todas as características de príncipe, de monarca, né? E isso vai dando um tom diferente. Depois, um dos primeiros lugares, ou praticamente o primeiro lugar que o Papa Francisco vai visitar, vai ser a ilha de Lampedusa,
um lugar marcado por tanto sofrimento, pois ali naquela região, inúmeros imigrantes que são expulsos do seu país e que não são aceitos nos grandes centros urbanos da Itália, da França, da Espanha e de outros países, ali há um conglomerado de gente sofrida, de gente excluída. Por isso o Papa Francisco, ao visitar esse lugar, mais do que ter palavras, os seus gestos vão comprovar o que de fato ele deseja para a igreja. Junto a isso, a grande recuperação do Concílio Vaticano II, uma igreja que deixa ser soprada pelo Espírito, missionária, aberta, uma igreja de portas abertas, uma igreja em saída, como o próprio Papa Francisco vai escrever, dizendo que nessa igreja há espaço para todos e que todos devem ser amados e acolhidos da mesma maneira. O Papa então continuará nos surpreendendo com seus inúmeros gestos de acolhida quando decide sair pelas ruas, quando convida para em uma das Semanas Santas, nos gestos do lava-pés, levar presidiários, quando inclusive depois, no início da própria pandemia, o Papa Francisco foi a primeira autoridade mundial a mandar abrir as portas das igrejas do próprio Vaticano, acolhendo todos os moradores de rua, as prostitutas, para que não fossem contaminadas pelo vírus da Covid-19. Francisco também vai ser aquele que vai surpreender, visitando lugares que a igreja até então não tinha visitado. Inclusive, uma das últimas visitas que a mídia mundial não deu atenção, o Papa visitou o continente africano e ali no Congo disse: tire as mãos da África. A África que durante tanto tempo foi explorada e que agora continua a ser, por meio das guerras, tirando todas as suas riquezas, explorando o seu povo. Hoje não há sombra de dúvida, querido ouvinte, que a maior autoridade ética, moral, é sim o Papa Francisco. E nesse meio tempo poderíamos enumerar tantas outras coisas, como o seu próprio documento, a Laudato Si, que se torna hoje, curiosamente, uma referência para tantas autoridades que defendem o meio ambiente. O Papa Francisco é capaz de mergulhar em ambientes, em universos com uma reflexão profunda, mas ao mesmo tempo acessível a tantas pessoas. Por isso, Francisco hoje incomoda a determinadas autoridades, incomoda inclusive muitos cristãos e muitos católicos, infelizmente. Não podemos deixar de falar disso. Inclusive, talvez, gostaria de dizer para você que não aceita o Papa Francisco, que não o aceita como representante maior da igreja. Ora, querido irmão, eu digo para você, primeiro coloque-se em oração, porque você faz parte da igreja, mas você não é maior do que a igreja. Segunda coisa, se você não concorda, se você não aceita, o que diz a verdade da igreja é o seguinte: uma vez não aceitando, você não está em unidade, e não estando em unidade, você não pertence. Portanto, não vamos aqui medir as palavras, porque em questões de ignorância, questões de egoísmo, de falta de abertura para o novo da igreja, não podemos usar meias palavras. Inclusive, faço aqui um alerta para muita gente que segue determinados canais aí, que se dizem católicos, mas que fazem campanha contra o Papa, contra os bispos. Cuidado, porque quem divide é Satanás. E se você segue essa divisão, lamento dizer, não é o Espírito de Deus que está em ti. É outro espírito, e é o espírito do mal. Por isso, hoje, trazer a figura do Papa Francisco para mim é de imensa alegria, porque a igreja, sim, inaugura um seu novo tempo. Um novo tempo não de que traz algo completamente diferente, não, a igreja que tenta reencontrar com as suas raízes. A igreja que, fiel a toda a sua história, tenta dialogar com os desafios atuais do mundo, um mundo marcado pela crescente exploração da economia. Quando nós olhamos para o próprio episódio da Covid-19, onde os pobres se tornaram mais pobres e os milionários e bilionários se tornaram mais ricos, é nesta realidade que a igreja vai se fazendo presente. É nessa realidade quando inclusive a natureza é agredida e o Papa Francisco nos convida, à luz do que já rezava Francisco de Assis, dizendo: olhe para a natureza, é a nossa irmã, é a nossa mãe terra. Quando fazemos a defesa dos povos originários, é para dizer que devemos entender que aqueles que têm uma cultura diferente e até mesmo uma fé diferente da nossa, não deixam de ser nossos irmãos.
porque Deus é Senhor e Criador de todos. E para além disso, no ar novo que Francisco traz para a igreja, quem não quiser respirar deste ar, eu só lamento dizer, morrerá na secura do teu egoísmo, morrerá na falta de ar da novidade que o Espírito de Deus traz. Mas se você quer experimentar o novo, veja, porque eu não tenho dúvida que Francisco, Papa, é sim um grande sinal de que precisamos construir um novo tempo. E aqui concluo essa reflexão de hoje, trazendo um dos mais belos documentos da igreja, escrito pelo próprio Francisco, que é a Fratelli Tutti, foi a sua última encíclica dentro da doutrina social da igreja. Neste belo documento, o Papa Francisco nos convida a construirmos a cultura da fraternidade, a cultura do abraço, e por isso o documento se chama Fratelli Tutti, que na tradução significa somos todos irmãos. E é por isso que um hino que foi lançado agora para os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, a gente lança essa música hoje aqui nessa comemoração de aniversário. Vários nomes da música católica, sobretudo na América Latina, se unem para essa composição. Dentre nomes conhecidos da música católica, há o padre Cristóbal Fones, que é do Chile. Temos ainda o grupo Querigma, da Argentina, e representando o Brasil, temos a voz de Ziza Fernandes e Zé Vicente. A canção, como eu disse, se chama Fratelli Tutti. Cantemos com esses artistas católicos, parabenizando o Papa Francisco e a sua igreja, a nossa igreja, pelos seus 10 anos de pontificado. Que o Papa Francisco seja essa luz do Cristo vivo numa igreja em saída, de uma igreja pobre para os pobres. Boa tarde para você. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro. Del enfrentamiento al encuentro. Recuperar la pasión compartida por la comunidad. Pasar de nosotros a nosotros. Pasar de nosotros a nosotros. Fratelli Tutti, todos hermanos. Fratelli Tutti, todos Está aí mais um lançamento, né? Celebrando os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Vamos reconstruir este nosso mundo, este nosso planeta, vamos reencontrando as verdades do nosso evangelho, da nossa igreja. E claro, né, que diante de tantos, ou digamos melhor, de alguns que não compreendem isso, rezemos por eles e amemos, para que talvez reencontrando com a ação do Espírito, compreenda a beleza que é a igreja e que este homem, Francisco, o vigor que ele traz para nós, oferecendo tamanho sorriso. E não posso deixar de dizer, até me perguntaram aqui nos estúdios da Mania FM, já esteve com o Papa Francisco? Sim, tive a graça de, na JMJ de 2013, mesmo que a meia distância, de encontrá-lo, e até já citei alguns momentos aqui, mas depois, numa ida a Roma, ao Vaticano, ter a graça de estar ali ouvindo o Papa Francisco e de vê-lo tão próximo. É de fato um homem que nos traz o cheiro de Deus.
e que, a exemplo dele, a gente possa, por onde a gente passar, exalar esse perfume da alegria e, como diz o seu primeiro documento oficial, que nunca percamos a alegria do Evangelho. E vamos lá, olha, eu só quero lembrar rapidamente hoje, não vou entrar em detalhes, mas se você ainda quiser, temos aí, agora sim, as últimas vagas para a Romaria da Gratidão. Faça contato conosco pelo 28999772413, 28999772413, falar com Selma, ou no 28999200555, 999200555, falar com Mateus, Terceira Romaria da Gratidão, sentido a Canção Nova, Aparecida, no Santuário da Santa Madre Paulina em Nova Trento, em Santa Catarina, e Gramado e Canela, dos dias 16 a 25 de abril. E vamos ao Evangelho de hoje, Lucas capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Lucas capítulo 4, versículos do 24 ao 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Ora, querido ouvinte, o Evangelho de hoje nos é provocativo porque aqui há um pedido dos nazarenos, né? De que, de repente, Jesus se dedicasse exclusivamente a eles, de que Jesus desse uma grande prova de que era o enviado. Todo esse pedido daquele povo pode parecer legítimo. Só que Jesus tem outro parecer. Jesus pensa diferente. O profeta, precisamente em virtude de sua vocação, não dispõe de si mesmo. O verdadeiro profeta, o escolhido de Deus, ele está na total dependência do Senhor. Exigir dele um milagre significa querer impor a Deus nossa vontade e esquecer que o milagre, como aliás o próprio profeta, é um dom livre da parte de Deus. Olha que coisa forte isso e que necessária de nós pensarmos. Quando a gente exige um milagre, como o povo estava exigindo de Jesus, a gente coloca 2 coisas em risco: a gratuidade da vida do profeta, mas ao mesmo tempo a gente impõe a Deus uma condição de que Ele realize algo, porque nós precisamos daquilo para acreditar. Não temos esse direito. Não podemos exigir nada de Deus. Podemos até humildemente nos entregar e pedir ao Senhor e confiar nele, mas exigir não podemos.
e tampouco exigir que Ele nos prove que Ele é Deus. Assim, quando a gente faz isso ao profeta, como o povo fez a Jesus, é duvidar da gratuidade. Deus nos dá o que é necessário. Nos dá o que nos é necessário, não o que nós queremos. E tampouco Deus nos dá no tempo dele e não no nosso. A fé que exige milagres, nós já refletimos isso aqui, querido ouvinte, e vou repetir para você. Preste bastante atenção, porque isso é muito sério. A fé que exige milagres não é verdadeira fé. Talvez você esteja aí assustado, assustada com o que o Padre Fábio está dizendo, mas é verdade. A fé que exige milagres não é verdadeira fé. E por que não é? O próprio Jesus dirá: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. E por quê? Que a fé que exige milagres não é fé verdadeira. Porque o milagre maior já aconteceu. Deus se encarnou, morreu e ressuscitou por nós. E esse milagre que se repete todos os dias. E para nós, cristãos, católicos, todas as vezes que nós celebramos a Santa Eucaristia, esse milagre volta a repetir e ele já nos é suficiente. Exigir qualquer coisa disso ou querer condicionar a nossa fé por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente toca, é viver constantemente na busca de algo que não é Deus. Que não é Deus. Já falei aqui outras vezes, e você que esteve em outros momentos comigo, em outras celebrações, em pregações, você já ouviu, mas eu vou dizer porque sempre é necessário, inclusive para mim mesmo. Quando a gente começa a criar um tipo de vivência religiosa, que a gente a todo momento quer ver algo de diferente, algo de novo, que a gente quer ver um milagre acontecer, ora, querido, isso revela que em nós está um profundo vazio, inclusive um vazio de Deus. Porque quando a gente está assim na presença do Senhor, quando nós temos a certeza de que nós o encontramos, de que nós o carregamos, nós podemos reconhecer até as nossas necessidades e algo mais que a gente gostaria. Mas a gente não vai viver nessa vida desenfreada, buscando novos acontecimentos, porque qualquer coisa que nos der vai ser sempre insuficiente. Porque o problema não está em Jesus, o problema não está na igreja, o problema está em nós, que não aceitamos o que Ele já ofereceu, ou que nós muitas vezes fugimos dos nossos limites, dos nossos defeitos, e a todo momento a gente quer transferir para Deus o que é responsabilidade nossa. A expressão de Jesus, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, lembra-nos quanto somos rebeldes em aceitar que alguém do nosso meio, cujas virtudes e milagres queremos conhecer, se torne juiz de nossa ação, mesmo que seja em nome de Deus. Quantas vezes nós temos dificuldade de aceitar que um irmão da nossa comunidade, na sua boa e reta intenção, não é qualquer fala, mas quando este, movido verdadeiramente por Deus, nos orienta. Ou quantas vezes, e aí falo sim como padre, às vezes a gente você busca a palavra de outro padre, daquele que inclusive você não conhece, e aí eu te faço um alerta, cuidado, porque talvez essa busca não é porque seja uma busca sincera, mas é que você quer ouvir aquilo que te agrade, não aquilo que vai te converter. Pois é na realidade da tua comunidade, junto aos teus, que você vai percebendo o quanto Jesus fala e fala de maneira verdadeira. Assim, para irmos concluindo essa meditação de hoje, querido ouvinte, acrescento, à luz do que a Igreja nos ensina. A fé exige total superação do plano meramente humano. Se faltar isso, torna-se dificílima a prática da obediência cristã. Ou seja, se nós não superarmos os nossos quereres, se nós não superarmos os nossos pensamentos mais egoístas, se nós não superarmos a nossa
a nossa forma de querer que tudo aconteça, a fé não encontrará o lugar devido dentro de nós. Porque o que acontece em nós, para além do nosso querer, para além do que nós pensamos, para além do nosso desejo, tudo isso é fruto da graça de Deus, inclusive a própria fé. Se nós decidimos acreditar, é porque antes Deus permitiu que nós acreditássemos nele. Assim, no dia de hoje, começando essa semana, peçamos ao Senhor este coração sensível para perceber que nas pequenas coisas da vida, inclusive no nosso despertar, no nosso respirar, no sol de cada manhã, na brisa que vem, na chuva que cai, no abraço que recebemos, no sorriso que oferecemos ou no sorriso que nos é dado, naquela acolhida fraterna, no desconhecido que passa por nós e que apenas um oi, olá, tudo bem? Ali já se dá grandes milagres. E se a gente entendesse isso e recuperasse essa singeleza do viver, eu tenho certeza que nós não seríamos tão imaturos e tão exigentes com Jesus ao pedir que me dê um milagre, Senhor, para eu acreditar. Pois a gente vai entender, quando a gente encontra com esse Jesus tão amoroso e tão fraterno, a gente entende que um simples abraço, que o fato de estarmos vivos, de simplesmente viver e de saber que somos amados e que podemos amar, aqui já se deu o grande milagre, e isso nos bastaria para sermos felizes e entendermos que Deus está em nós, em meio a nós, que Deus está conosco. Amém. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração. É isso aí, uma boa tarde para você. A gente vai chegando ao final, mas antes tem mais recadinho aqui, olha, 1h17. E aí este recadinho aqui eu vou lê-lo em voz alta. O Cristiane Laurindo, a nossa equipe vai fazer contato com você, Cristiane, mas qual é a pergunta da Cristiane? É uma informação bonita. Olha, meu nome é Cristiane, eu sou professora na escola Henrique Coutinho, em Una, Espírito Santo, e eu, juntamente com meus alunos, estamos montando uma rádio na escola. Na verdade, colocando ela para funcionar, pois ela já existe. Olha que coisa boa. Parabéns, viu, Cristiane? E ela diz o seguinte: mas eu gostaria de levar os alunos para conhecer como realmente funciona uma rádio. E aí ela pergunta: existe por acaso a possibilidade de fazer uma rádio, a Mania FM? Cristiane, ó, claro que pode. E aí eu te peço, a gente vai oferecer um número de telefone agora para você, além aqui do WhatsApp. Você faça contato, converse com a nossa recepcionista e a nossa secretária, anote aí o telefone e eu vou dizer o que você tem que fazer. Anote aí. Olha, é só você se ligar. Vou oferecer, Cristiane, pra você. Aí, ó. 3543-1723. Esse é o fone da Mania FM. Liga agora! Pode ligar, viu, Cristiane? A gente vai ter um prazer em atender e toda a equipe vai estar aqui para te receber, toda a equipe da Rádio Mania FM. É só agendar direitinho. Então vai ser um prazer e parabéns aí pelo seu projeto. Tenho certeza que daí nascerá grandes comunicadores, grandes comunicadoras, e parabéns pelo teu trabalho como educadora. E quero mandar ainda, finalizando aqui o nosso programa, a Fran Ubner, que continua sintonizada conosco, dizendo: sua bênção, querido padre. Deus te abençoe, Fran.
sigo com meu coração junto com vocês. Coisa boa. Coraçãozinho junto. A gente vai ficando por aqui, 1h19, e como eu falei pra você, hoje é segunda-feira repleta de novidades. Então todas as canções novas em nossa programação. A canção foi lançada também no final da semana passada. É uma grande voz da música católica, Marília Melo, encerra a nossa programação de hoje com o seu mais novo single, Imperfeito. Para você, uma ótima tarde, que esta segunda-feira seja repleta de paz, para revigorar as nossas forças. Levantemos a nossa cabeça. Se tá difícil, olha, força, vai melhorar. Se já tá bom, vai ficar melhor ainda. Se tá ótimo, agradeça, celebre, distribua o teu melhor para todos. A semana está apenas começando e tenho certeza que Deus, que sempre caminha conosco, continua a caminhar. Um beijo no teu coração. Na sequência você continua, porque aqui o sucesso não para, é sempre trazendo informação, música, o melhor. E na sequência você ouve com Rui Bala, o Radio Classics, trazendo muita música boa pra você. Um beijo imenso, pode aumentar o volume, música nova pra você, Marília Melo, Imperfeito. Um beijo no teu coração, paz e bem, e até amanhã, se Deus quiser. Momento de Fé, a voz que fala ao seu coração.